é a marca do São Paulo e para mim o maior jogador do São Paulo. Já era fato. Disparado, incomparável com qualquer outro. Assim, não tem assim nada parecido. É o Raí. Não tem. Eu discordo. Muito acima do Rogério pra você. Eu falo que não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Como, não chega perto. Porque quem viu o time do São Paulo dos anos 90, sim, o São Paulo era melhor que o Palmeiras, Parmalat, e eu vou, assim, por exemplo, a Parmalat tentava contratar, na época havia o passe, não era que nem hoje, que é a rescisão de contrato. Então, terminava o contrato, o jogador tinha que ficar no clube. Então, por exemplo, o São Paulo foi contratar o Roberto Carlos, isso é uma história. Eu posso estar errado no valor, mas $400 mil na época. Chegava a Parmalat, 500 mil. São Paulo tinha o time ali, campeão da Libertadores, Parmalat que é o Antônio Carlos. São Paulo não vendia. Vá para o Albacete, 1.200.000, tal, aparece. Aí vai trazer o Cafu. Cafu, para mim, também é uma lenda do São Paulo, tá? Eu sei que não é traidor, lenda. Sim. Lenda. Não importa jogar no Palmeiras. Lenda. De São Paulo e de outros clubes. Aliás, todos os clubes onde ele jogou. Sim. Cafu é muito maior do que dizem. Muito maior. Muito maior na seleção e muito maior nos clubes. Eu sou muito fã. Mas o Cafu recebeu a proposta para ganhar muito mais dinheiro. Na época o jogador não ganhava esse dinheiro que ganha hoje. O São Paulo já tinha tomado o chapéu na história do Antônio Carlos Albacete. Dessa vez era Cafu Zaragoza, isso eu lembro bem, $3.600.000 na época. O São Paulo colocou no contrato que tinha que pagar mais 3.600 se ele voltasse. A Parmalat tentou enrolar o São Paulo, trouxe ele para o Juventude primeiro, que era a Parmalat. Aí foi para o Palmeiras depois. O São Paulo entrou na justiça e ganhou $1 milhão. Ganhou a causa. Não ganhou 600, mas ganhou $1 milhão. Então, todos os jogadores que a Parmalat quis trazer, levar para o Palmeiras, eu acho que ela conseguiu. Teve um que não aceitou. O Raí. Que se você entrar numa pesquisa de 2020, não só, ele é eleito o maior jogador da história do PSG. Sim. Olha quem jogou no PSG até lá. Tem o Ronaldinho, tem o Coxa. E eu acho que se fizer essa pergunta hoje, ele continua. Acima de Messi, de Neymar, de Mbappé. Eu não tenho certeza. E não é uma pergunta só torcida, diretores, jogadores, todo assim. Eu acho curioso a maneira como as pessoas olham o Raí aqui. Você perguntou, qual é o artista mais subestimado? O Raí, ele é dentro do Brasil um dos jogadores mais subestimados perto do que ele jogou, que eu vi na vida. Porque quando ele sai do São Paulo, no segundo semestre, quando o São Paulo ganha o Mundial do Milan, o time do Palmeiras já era melhor. A diferença era o Raí. Sim. A diferença era o Raí. O Raí, que era o meia, o falso centroavante, o cara dos lances decisivos, 3 gols quando o estadual valia muito numa final contra o Corinthians, São Paulo tinha perdido, 3 contra o Palmeiras no ano seguinte, quando o estadual valia muito, e ali já São Paulo ali com algumas dificuldades, etc., com a questão de estadual vale muito, ali com a arbitragem, que diziam que tinha na época, não sei se tinha ou não tinha, os 2 gols da final contra o Barcelona, e aí esse time do Raí do São Paulo mete um 4-0 e um 4-1 em Barcelona e Real Madrid, jogando torneios na Espanha. O Raí tira o São Paulo do nível nacional e o São Paulo, no período Raí, ele foi, por aquele ano e meio, 2, o melhor time do mundo. Sim. Só foi, com alguma sobra na minha maneira de ver, que tem o Milan para discutir um pouquinho, o melhor time do mundo. E sem o Raí, o São Paulo não seria. Então, a importância do Raí pro São Paulo e depois a volta, como ele volta, o Oswaldo Pascoal conta a história que ele chegou, veio de voo de carreira, né, só pediu para dormir antes do jogo contra o Corinthians, só tinha perdido o primeiro jogo de 2-1, né, assim, e ele não tem a vaidade de ter o tamanho que ele tem, que ele poderia ter. Então, para mim, com muita sobra,